Pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no site do Arasaki e a gente vai falar um pouco sobre o que são os sistemas aumentativos e alternativos de comunicação, né? Então vamos lá. Os sistemas de comunicação aumentativa e alternativa, que são a CAA, são formas de expressões diferentes da linguagem falada, que visam aumentar, que no caso aumentativos, ou compensar dificuldades alternativos, né, no caso, de comunicação e linguagem de muitas pessoas com deficiência. A comunicação e a linguagem são essenciais para todo ser humano, para se relacionar com os outros, para aprender, para apreciar e participar da sociedade. E hoje, graças a esses sistemas, as pessoas não têm que ser travadas por causa de dificuldade na linguagem oral. Por esse motivo, todas as pessoas, seja crianças, jovens, adolescentes, adultos ou idosos, que por qualquer razão não tenha adquirido ou tenha perdido um nível de fala suficiente que as impeça de comunicar de forma satisfatória, precisa de usar um SAC, né? Que no caso, o Arasaki. Entre as causas que podem exigir o uso de comunicação das imagens, né? Encontra-se paralisia cerebral para pessoas PC, né? A deficiência intelectual, DI, e as perturbações do espectro do autismo, que é o PEA, né? As doenças neurológicas, como a esclerose lateral amiotrófica, né, a esclerose múltipla ou a doença de Parkinson, as distrofias musculares, os traumatismos crânioencefálicos e a multideficiência, entre muitos outros, tá? Então, a sistema de comunicação alternativa, aumentativa, não é incompatível, mas sim complementar à reabilitação da fala natural. E além disso, também pode ajudar no êxito quando tal é possível. Não deve, por isso, questionar a introdução precoce e logo que se detém dificuldades no desenvolvimento da linguagem oral ou pouco depois de qualquer acidente ou doença que tenha causado a sua deteriorização, né? Então, não há nenhuma evidência de que o uso da comunicação alternativa inibe ou interfira no desenvolvimento da recuperação da fala, beleza? E que recursos são utilizados? Né? A comunicação aumentativa alternativa inclui vários sistemas de símbolos, tanto gráficos, fotografias, desenhos, pictogramas, palavras ou letras, como gestuais, mímicas, gestos, língua ou gestual. E no caso dos primeiros, também requer o uso de produtos de apoio, né? Os vários sistemas de símbolos são adaptados às necessidades de pessoas com idades e capacidades motoras, cognitivas e linguísticas e muito diversas, né? Então, os produtos de apoio para a comunicação incluem recursos tecnológicos como comunicadores de voz artificial ou computadores pessoais e tablets com programas especiais que permitem diferentes formas de acesso adaptado, né? E algumas para as pessoas com mobilidade muito limitada e facilitam a utilização dos diferentes sistemas de símbolos pictográficos e ortográficos, bem como diferentes formas de produção, né, incluindo a saída de voz. Também pode consistir em recursos não tecnológicos, né, como tabelas e cadernos de comunicação. E para aceder aos computadores, comunicadores, tabelas ou cadernos de comunicação, existem várias estratégias e instrumentos designados genericamente como estratégicas e produtos de apoio para acesso, tais como ponteiros, teclados e ratos adaptados ou virtuais ou computadores, beleza? E quais são os símbolos, sistema de símbolos que a gente utiliza, né? Acima, a gente dividimos os sistemas de símbolos para comunicação alternativa, aumentativa, em gestuais e gráficos. Em ambos casos, encontramos uma gradação deste sistema, né? Desde muito simples para pessoas com déficit,
cognitivos e linguísticos, de diferentes graus. Há sistemas complexos que permitem níveis avançados de língua gestual, baseada em gestos ou assistida, né? No caso, símbolos gestuais, essa gradação vai ao uso da mímica e gestos de uso comum ao uso de um sistema de gestos, geralmente na ordem correspondente à linguagem falada. É o que se chama, né, de linguagem gestual ou bimodal. As línguas gestuais utilizadas pelas pessoas com deficiência auditiva não são consideradas pelo Arasaki, né? Pois são línguas que desenvolveram a adquirirem naturalmente, como acontece com a linguagem falada. Então, o uso de gestos manuais requer habilidades motoras adequadas, né? Como pode ser o caso das pessoas com deficiência intelectual ou PEA, né? Então, os símbolos gráficos vão desses sistemas de fotografia a sistemas de progressivamente mais complexos, como sistemas de pictográficos ou ortografia tradicionais, letras, palavras, frases, né? E graças à tecnologia de apoio para a comunicação e aos diferentes recursos para acesso, os sistemas gráficos podem ser usados por pessoas com mobilidade reduzida, né? Mesmo em casos de extrema gravidade, por isso que além de ser utilizado como o caso anterior, por pessoas com deficiência intelectual ou PEA, também são usados por pessoas com deficiência motora, né? PCE, LAM, etc, né? Então, os sistemas pictográficos são usados por pessoas que não leem por causa da idade ou por causa da deficiência, né? Então, tem a vantagem de permitir um nível de comunicação muito básico, que se adapta às pessoas com idade, que se adapta a pessoas com níveis cognitivos baixos ou em fases muito precoces, mas para um nível de comunicação muito rico e avançado, embora nunca tão complexo e flexível, né? Como os que pode alcançar com o uso da língua escrita. Os sistemas pictográficos mais usados em Portugal são o SPC, né, que é o símbolo pictográficos da comunicação, e o Arasaki, né, que é o que a gente utiliza para tirar as imagens pictográficas, né? Desenvolvido por este portal, né, de comunicação e disponível livremente sobre uma licença, né? E quais são os produtos de apoio para a comunicação? Podemos dividir as tecnologias de apoio para uma comunicação em básicas e tecnológicas. Então, as tabelas de comunicação são tecnologias de apoio básico, né, que são constituídas por diferentes materiais em que se colocam os símbolos gráficos para a comunicação, imagens, pictogramas, letras, palavras ou frases, que a pessoa apontará para comunicar. Quando os símbolos são distribuídos por várias páginas, a gente falamos de caderno de comunicação, né? Entre os produtos tecnológicos, a gente encontra também os comunicadores eletrônicos, né? Especialmente concebidos para esse fim, os computadores portátil ou os tablets com programas especiais que convertem também os comunicadores, né? Então, os comunicadores eletrônicos emulados pelos computadores são personalizados, com os símbolos gráficos necessários a cada pessoa que caracterizam por serem portáveis, né? E se adaptarem de formas de acesso de cada utilizador, teclados, né? Dispõe uma saída de mensagem de voz sintetizada e muitas das vezes, né, saída com ecrã. Então, a gente falou aí um pouquinho